gravar também pelo sistema que você conhece. Olha só, hoje é dia 14 de março e nós estamos na terceira sessão do workshop. A previsão para hoje é nós termos 3 temas ao invés de 2. Estamos otimizando os tempos para garantir mais temas para debate. Nós vamos ter um tema promovido pelo Estelito, que é o anexo 17, e vamos ter 2 temas, hoje, promovidos pelo Maurício Marcelo, que é o tema do anexo 8, o tema do anexo 9, e os 3 temas não são necessariamente da mesma área da engenharia. A gente começa com a apresentação, com a introdução, com a iniciação da Marisa, de mais ou menos 3 minutos, e a gente vai ter um crédito aí de espera de novos participantes até 18h15. Todo mundo mantendo o microfone Recording no mudo, is on. a menos, todo mundo mantendo o microfone no mudo, a menos daqueles que estão falando. Marisa, a palavra está contigo. Tira do mudo, que eu botei todo mundo no mudo. Tirei. Estão me ouvindo? Alô? Sim, Marisa, estamos ouvindo, prossegue. 2 minutos e 50 segundos. Boa noite a todos. Eu estou perguntando, Marcos, se nós temos, engenheiro Marcos Posse, nós temos meninas nesse grupo ou só meninos? Nós temos 1 ou 2 meninas. Então boa noite também às meninas. Nesse Bem, grupo agora, prazer nesse tê-los momento, aqui. não tem nenhuma. Prazer tê-los aqui novamente, né? Hoje é o penúltimo dia. Marcos, eu não consegui abrir meu e-mail ainda. O próximo evento é dia 17, é isso? Correto, dia 17. Que é a finalização dos trabalhos, não é isso? Isso. Bem, desejarem um ótimo novo trabalho para vocês na data de hoje. Dizer que o CREA sempre está à disposição de vocês, profissionais, do sistema, né? Qualquer coisa estamos à disposição. E é isso. Vejo vocês no próximo dia 17, tá certo? Porque hoje eu vou dar um oi de entrada e depois eu não volto. Mas estaremos juntos no próximo dia 17, tá bom? Ok, Marisa. Com a palavra, por gentileza, engenheiro Marcos Posse. Boa Obrigado. noite a todos e bom curso. Tchau, tchau. Eu estou colocando as tabelas de horário nesse tempo que nós temos ainda, sendo que o tempo também inclui a espera. E o tema 5 é do Estelito, o tema 6 é do Marcelo e o tema 7 também é do Marcelo. Então, os horários que estou colocando é para haver uma referência e estabelecer uma preocupação. Aproveitando que nós temos tempo de espera, houve alguém aqui que esteve na segunda sessão que não se apresentou na primeira? Se sim, levanta a mão que a gente faz a apresentação. Quer dizer, você faz a apresentação. Todos que estão aqui na terceira estiveram na segunda e na primeira também? Ou tem alguém diferente que não se apresentou? Parece que todos já são fiéis. Durante a segunda-feira, eu anotei, só para vocês terem uma ideia, eu anoto. Durante a segunda-feira eu anotei, na quinta-feira também anotei, as intervenções, as participações e os motivos das intervenções. Significa dizer que houve uma identificação, houve uma ressonância com os participantes do tema que foi levantado. Eu comentei que depois, nos dias que nós não temos encontro, a gente pretende trabalhar os temas, a gente pretende desenvolver a conversa para ratificar, retificar
complementar os escritos. E todo esse trabalho é traduzido no escrito, que é renovado no material, no futuro livro, no futuro e-book. Então, nesse caso, tanto na segunda quanto na quinta, houve movimentos, mas não houve grupamento e trabalhos. No domingo, foi Sandro que conversou comigo, acho que foi o Sandro, mostrando que ele está desenvolvendo um tema, e que alguns até se acharam interessante se manifestar. E eu conversei com o Sandro, continua desenvolvendo, porque o trabalho só aparece se tiver gente junto. Só dando força, só dando apoio, isso não resolve. A gente precisa ter reuniões em paralelo, sessões em paralelo para discutir isso. Sandro, você quer falar sobre o trabalho em 5 minutos? Trabalho que é o teu tema? Boa noite a todos. Na realidade, eu entrei na segunda reunião e eu sou aqui da CPFL, que comprou a CE Transmissora, e então eu sou também conselheiro do CREA aqui do Rio Grande do Sul, e a gente iniciou um trabalho aí referente às distribuidoras, embora eu seja da mais experiência mais na área da transmissora. A gente teve essa necessidade de um trabalho referente às distribuidoras e fomos convidados então para o workshop e achamos essa participação muito importante. Os trabalhos são excelentes a gente está um pouco atrasado porque eu pelo menos e mais o nosso grupo não tinha ainda nem lido ainda a nova resolução, e então eu fiquei com dificuldade de acompanhar os trabalhos em andamento. Mas como a gente tem uma experiência bem prática aqui, houve vários problemas aqui com falta de energia, ou seja, não há continuidade no fornecimento de energia. Eu, conversando com o Marcos, então iniciei um trabalho aí para posteriormente um tema, né, desenvolver em relação à falta de energia massiva, que é um caso que está bem acontecendo com essas questões de tempestades e alterações climáticas. E isso eu acredito, e junto com o Marcos aí, que é uma questão que vai afetar aí boa parte do nosso país, que é a questão de várias tempestades. Então, isso acontece e normalmente as concessionárias não estão preparadas para eventos dessa natureza. E então cabe a nós aí um estudo da nova resolução para ver o que ela abrange, né, tanto na questão das indenizações, o pessoal que tem aí, né, um prejuízo no caso de uma falta de energia prolongada, seja lá alguém que tem uma carne no freezer, na geladeira, alguém que tem um medicamento, e como a nova resolução prevê a indenização, o ressarcimento a quem procurar. Então, eu não sei se já passei os meus 5 minutos, mas quase. E assim que passar, pode me avisar. Então, fazer esse estudo e também, né, tendo em vista a mudança da resolução, para ver, né, porque acreditamos que isso é uma questão que vai ser muito frequente, embora isso é uma coisa que a gente não quer, né, mas vai acabar acontecendo aí, tempestades, quedas de árvores nas redes, alagamentos, queda de posteação, e isso tudo causa um transtorno. Então, nós como sociedade, como engenheiros, então temos que ver aí e fazer a crítica desta situação, né? Sandro, você falou uma coisa que me lembrou outra, e ele invoca o primeiro dia do Estelito. O Estelito comentou, e ele colaborou isso no material, falando sobre a consulta pública. Falou de 1.000 ou mais de 1.700 partes e referências,
e que algumas não foram aceitas, outras foram aceitas na redação. Estelito, e aí, Sandro, a gente tem a consulta pública. Será que esses concessionários não estariam muito interessados em participar dessa consulta? Que o Sandro me parece estar mostrando que as concessionárias ainda não estão muito preparadas para administrar essa nova resolução? Ou somos nós que não sabemos se a concessionária não está preparada para atender as novas resoluções? Estelito, esclarece esse negócio para a gente. Olha, realmente a resolução é nova, né? E pela estrutura das concessionárias, né? São empresas grandes, realmente há uma certa inércia, né? Isso não acontece apenas nas resoluções da ANEEL, né? Quando nós temos, por exemplo, uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, há sempre uma certa inércia até o pessoal absorver o novo regulamento e começar a verificar quais são as interferências em cada empresa, para então desenvolver procedimentos de adequação. Eu creio que nós aproveitamos bem o momento, né, justamente o mais rápido possível da entrada, da publicação, né, da Resolução 1000 para debater alguns de seus itens. Eu acho que isso é importante. Eu acho que em breve as concessionárias já estarão, digamos assim, preparadas para debater, né, itens dessa nova resolução com os consumidores, né? Eu acho que hoje estive conversando até com o Solteirinho, ele recebeu uma resposta recente da concessionária, ainda chamando a resolução 414, pela atendente, no caso, né? Ele fez um contato com a distribuidora pelo sistema de atendimento ao cliente e a atendente, né, respondeu a pergunta dele citando a 414. E ele disse, não, mas a 414 já foi revogada em alguns pontos e agora é a resolução 1000 e ela realmente não soube informar. Isso é natural. Eu acho que nós aproveitamos bem o tempo e essa discussão a gente vai realmente ganhar essa agilidade, vai ganhar em breve essa dinâmica, né? Quem faz perícia, levanta a mão aí, por favor, no sistema de mãos sinistro. Deixa eu levantar aqui também. Desculpa, Adriano, parece... Ah, não. Quem é que levantou a mãozinha? Ninguém levantou a mão. Qual foi a tua pergunta? Quem faz perícias, participa de assistência técnica judicial ou faz perícia judicial trabalhista? O Jefferson... Tem mais? Só eu, Jefferson? Então vocês têm que ter respeito conosco, nós somos peritos jurídicos. Letícia, aproveitar que você quase não está falando. Letícia, o Estelito falou que foi oportuno a gente estar pegando agora no começo, e que o Solteirinho foi interpelado com um discurso de 414 em pleno março de 2022. Letícia, quando o Código do Processo Civil, o CPC, de 2015 foi avisado, ele foi avisado em 2014. Ele é promulgado em 2015, mas ele só passa a valer em que ano? Letícia? Tira do mudo. Boa noite. A sua voz está com um pouco de eco, eu não entendi a pergunta. Você está perguntando alguma coisa sobre o novo Código do Processo Civil? O Código de Processo Civil, ele foi apresentado em 2014, ele é datado de 2015, mas ele só entra em vigor em 2016. Por que aconteceu isso? Mas qual é a sua dúvida? Eu não estou entendendo a pergunta. Por que aconteceu isso? Por que ele não entra em vigor em 2015, na data em que ele é publicado? Eu não sei te dizer, Marcos, porque a minha atuação como perita é totalmente na área técnica. Em relação à legislação do novo código, eu não tenho realmente essa informação, não. Tá? Não foi uma maldade, mas é só para chamar a atenção de que a parte jurídica, ela apresenta o texto de 2015,
e dá um ano para os advogados entenderem. E é cobrada em 2016. E aí eu pergunto, por que a gente não pode ter esse tipo de prática também? Nesse caso, o Solteirinho, o Jefferson, eu, poderíamos ler, as concessionárias poderiam ler em 2022 e ela passa a valer em 2023. Assim dá tempo de todo mundo estudar, ler, se preparar, porque de fato, aquele monte de coisa entrega no dia 3 de janeiro é muita coisa para você treinar funcionário, é um negócio meio complicado. 19h16, acabou o tempo de participação, mas a gente continua com tempo para discutir esse tipo de coisa. Por que será que a gente tem que pegar as resoluções e usar no dia seguinte da sua promulgação em coisas menos tão complexas são colocadas, não sei se é menos complexa. Se coisas do mesmo tipo de complexidade, você tem um ano para se adaptar. Alguém queria falar sobre isso? Eu acho que é uma boa pergunta essa que tu fez. O único problema é que agora não adianta a gente ficar discutindo isso, se questionando. É bem válida a tua pergunta, por sinal. Só que o problema é que agora a gente já está com o abacaxi na mão, né? Eles já largaram a resolução e essa discussão teria que ter sido feita antes, né? Para ver se eles dariam esse tempo, enfim, né? Mas, de fato, é uma boa pergunta. Por que não dar um tempo de maturação da ideia, né, digamos? Pode ser que o pessoal confie muito no taco desses engenheiros, que com certeza vão resolver todos os problemas. Solteirinho, contigo. Eu acredito que eles não deram essa entrada quase que imediata não, imediata da legislação, é porque eles já vêm vendo que as concessionárias estão rateando em muitas coisas. Você está vendo problemas em concessionárias, não é de hoje, de reclamação perante a ANEEL, talvez seja por isso que eles encurtaram os prazos todinho para poder forçar uma barra. É essa a minha visão. Eu não acredito que... Eu acho que se pudesse tempo para que todo mundo estudasse, todo mundo fosse... Ia continuar a mesma coisa. Você vê uma coisa. Aqui no Rio Light, eu já tive processo que o gestor do contrato sentou em cima e ficou até ser mandado embora. Senão, se tivesse lá ainda estava debaixo do assento dele. Do digníssimo contato do corpo com a cadeira. Ou seja, você entra com processos, as coisas não andam, você entra via reclamando a ANEEL, os caras não leem, não respondem, e toda hora, o que é que eles fazem? Mudam de gestor. Por exemplo, uma outra coisa, se você pegar as regulamentações de consumidores da Enel, por obrigatoriedade, teria que estar na nossa língua, e não estão. Muitos dos desenhos de tudo que tem na Enel está em espanhol. Não é fácil você entender, mas a língua pátria é o português. Então, todos os desenhos, tudo teria que estar dentro da linguagem do português, e não estão. E isso causa dificuldade. Então, você está mostrando uma coisa, Sotelinho, que eu não tinha percebido ainda. A ANEEL, então, estaria jogando para o lado da retidão, da prontidão e do cumprimento das coisas, por não dar tempo para continuar do jeito que não está indo bem. Eu não tinha percebido essa maneira de ver, e faz sentido para mim agora. Enquanto que, para o bom andamento... Pode ser, Marco, mas aí você tem uma outra questão. Você tem a questão das distribuidoras, que seriam... Porque essa resolução praticamente está voltada, que nem o Estelito falou da outra vez, para a distribuidora.
Você não tem relação à transmissora. Só que algumas concessionárias também são transmissoras. Uhum. Então, o que eu quero dizer é que, o Código de Processo Civil, para garantia de certeza, precisão, não de malandragem, nem para consertar erros. O Código de Processo Civil, então, ele teve 1 ano de maturação justamente para vir bem redondinho. Eu já consegui entender e concatenar a Letícia, agora eu estou conseguindo entender melhor. Estelito pediu a palavra, por favor, Estelito. Não, eu creio que essa questão que o Sotelinho levantou, eu acho importante nós fazermos uma verificação junto com as entidades, por exemplo, o CREA, RJ, porque se a empresa é estrangeira, ela tem que fornecer a documentação em português. Então, ele relatou que a Enel possui documentos internos ou regras que são necessárias para a execução do serviço que estão em espanhol. Há anos atrás, a nossa companhia estadual de gás havia sido transformada em gás natural Fenosa, e essa gás natural Fenosa tinha um manual de instalações de gás que estava em espanhol. Eu viajei pela TAM para Portugal, anos atrás, e aqui nós tínhamos a lei dos idosos, que dava um atendimento preferencial. Chegou lá no aeroporto de Lisboa, fui falar com a atendente brasileira, ela disse que lá em Portugal não tinha lei de idoso não, que eu tinha que ficar na fila lá no lugar que eu estivesse. Só que, né, as empresas americanas de aviação, elas se submetem às leis dos Estados Unidos, seja lá em que territórios estiverem. Elas são obrigadas a seguir as leis americanas. Agora, a companhia brasileira lá em outro território não é obrigada a seguir a lei brasileira. Então, eu acho que é um problema sério aí de cumprimento das leis, que a gente, no caso de concessionária, como envolve riscos grandes com relação à instalação elétrica, a gente tem que colocar essas entidades aí para verificar esse tipo de ocorrência, porque eu acho que isso aí é inaceitável. Uma coisa que o Sotelinho falou, eu vou dar um exemplo muito rapidinho aqui. Não liga a nossa rede. Por que não liga a nossa rede? Perguntamos. Porque vocês não fizeram tudo. Mas o que falta? Falta a chave a vácuo. Mas a gente não colocou a chave a vácuo porque você não deu a especificação. Ou melhor, você não tem nenhuma homologada. Você não tem nenhuma chave a vácuo homologada. Eu sei, mas vocês têm que colocar a chave a vácuo. Se vocês não colocam, eu não posso aceitar. Mas a gente coloca, é só você dizer qual que você homologa, qual que tem homologado. A gente pode até trazer vários para você homologar. Sim, mas eu vou levar 6 meses para analisar. Depois de 6 meses, não analisou. Quer dizer, analisou, mas não resolveu. E não ligou. Sotelinho, não aceita porque não tem a chave a vácuo, não tem a chave a vácuo porque você não me deu nenhuma que eu possa instalar. Se não instalar qualquer uma, você vai dizer que não é homologada. Mas também não tem nenhuma homologada. É um exemplo desse sentar em cima. Estelito. Não, só para fechar esse tema, quer dizer, essa discussão, nós abordamos na sessão anterior também essa questão de normalização, e realmente nessa resolução 1000 está dito que, né, o consumidor tem que atender às normas e às regras da distribuidora. Mas em nenhum momento está escrito na resolução 1000 que as regras da distribuidora terão que estar em português. É um ponto chave nisso daí. Eu não sei, talvez exista uma lei maior, Estelito, que diga que toda documentação no território nacional, talvez, não sei, tem que ser na língua portuguesa. Nós temos 5 minutos e o Marcelo, e depois o Sotelinho encerra essa rodada. Foi o Marcelo que pediu, não foi? Não, foi o Marcos. Marcos. Isso. Só complementando o que o Sotelinho falou, realmente a Enel é muito difícil. Você entra lá no site da Enel para procurar uma norma vigente, e você não sabe que norma é, e está realmente tudo a maioria, né?
A maioria, acho que 90% está em espanhol mesmo, né? E você não sabe qual a norma você vai utilizar. Ele deixa ali você todo perdido para procurar a norma. Às vezes você perde 1 hora para saber qual norma você vai fazer o projeto. Isso acontece comigo, não sei se acontece com você, seu Telinho. É muita dificuldade de encontrar uma norma naquele site da Enel. Entendeu? Uma dificuldade enorme. Ainda mais você. em espanhol. Ok, Sabe obrigado. qual é o mais fácil? Vou para a Enel Goiás. Na Enel Goiás tem algumas das coisas para subestação que estão em português. O padrão da Enel Goiás. E se você olhar e comparar, é o mesmo. Porque agora você tem Enel Goiás, Enel São Paulo, Enel Maranhão, Enel... Em todo o Brasil você tem Enel. Eu estou achando que realmente a Enel tem que ser olhada com melhores olhos. Tem que se enquadrar. Nós devemos deixar claro aqui que a Enel é um exemplo dentre muitos que mereceriam um debate mais profundo. Se ela é citada muitas vezes aqui, é porque a maioria do Rio de Janeiro, CREA Rio de Janeiro, tem um contato maior com a Light e com a Enel. Se nós estivéssemos no CREA Minas, possivelmente estaríamos falando das concessionárias afetas àquela região. Então não há aqui nenhuma preocupação em criticar a Enel. A Enel é uma das diversas concessionárias que a gente tem contato, particularmente no Rio de Janeiro. Como nós estamos 19 e 27, a gente dá, como é que diz? Dá 3 minutos a mais para o Estelito. Sim, Antônio. Eu tenho amigos da BR de São Paulo que a coisa é do mesmo jeito com a Enel São Paulo. Não é? Em São Paulo também é a mesma loucura. Porque saiu a CPFL, entrou a Enel. Eu diria que é uma infeliz coincidência. Atenção, em rede nacional, estamos agora com Estelito. Qual é o tema? O tema do anexo 17, não é, Estelito? Contigo 10 minutos e a condução do debate. São impactos na microgeração. Está contigo. Ok, boa noite. Discussão aqui prévia foi muito interessante, né? E realmente, se nós formos lá no contrato de concessão que eu abordei na nossa sessão anterior, os contratos de concessão são bem claros que as distribuidoras dispõem de ampla liberdade para implantação de tecnologias, procedimentos, etc. E a resolução 1000 diz que as normas das distribuidoras devem ser acatadas, mas não especificou que elas sejam em português. Então, esse é um ponto-chave. Aí vem aquela discussão, mas a lei maior, mas até você discutir a lei maior, você tem que entrar com um processo, uma ação judicial, que vai demorar 6 meses a 1 ano para ser divulgada, e aí o tempo passou e você não resolve o seu problema. Bom, então, hoje nós vamos falar sobre os impactos dessa resolução 1000 na microgeração distribuída. Eu preparei um anexo aí que está com o número 17 no material. Esse material está na página 121, né, do nosso e-book. Então, na página 121 começa o anexo 17. Então, qual foi a ideia dessa resolução 1000 com relação a essa microgeração distribuída, né, que já havia sido prevista em resoluções anteriores? A ideia, né, como foi divulgado na mídia, é que ela buscou aprimorar os procedimentos e condições para conexões das instalações do consumidor, né, com relação à geração distribuída. Então, eles estavam, né, intencionados em criar regras, né, de forma que facilitasse, né, o relacionamento com os clientes que estivessem interessados com microgeração distribuída. Eu fiz, então, um extrato do artigo 19,
né, que diz o seguinte: a distribuidora deve tratar em suas normas técnicas da conexão de microgeração e mini geração distribuída, observadas as disposições do módulo 3 do PRODIST e dessa resolução. Tá? Então, o artigo 19 deixa claro que a distribuidora precisa ter uma normalização interna a respeito dessa questão. A microgeração distribuída é referente a potências menores ou iguais a 75 kW, né? E o que a gente percebeu com essa nova resolução é que foram introduzidas novas denominações, né? Agora, a solicitação de orçamento estimado é aquela nossa antiga consulta de acesso, que vai gerar o orçamento estimado, que antigamente era informação de acesso. E também foi introduzida a solicitação de orçamento prévio, né, que era a antiga solicitação de acesso, e que gerava, né, como documento, o parecer de acesso. E agora, tanto as solicitações de orçamento estimado quanto prévio devem ser realizadas por meio de um formulário padronizado, e os artigos 5, 9 e 67 dispõem sobre os itens que devem constar no formulário. Com relação aos prazos, né, foram definidos os seguintes prazos: o orçamento estimado 30 dias, o orçamento prévio, em caso de microgeração, é 15 dias, se fossem obras, ou 30 dias com obra, mini geração, 45 dias, a vistoria e instalação do medidor deve ocorrer no mesmo dia, sendo baixa tensão 5 dias úteis e média tensão em 10 dias úteis. Então, esses são os prazos principais. Uma característica importante do formulário padrão é que está sendo exigido um responsável técnico, né, conforme o artigo 33, que passa a ser o item 1 do formulário. E a resolução 1000, ela fez modificações na resolução 482, né, de 2012. Isso ficou ressaltado no artigo 672 da atual resolução 1000. Eu coloquei aqui um quadrinho, né, sobre a documentação que deve ser anexada, né? Isso aí foi extraído de uma distribuidora. E esse quadrinho é bom como orientação para a questão do formulário. E eu coloquei também uma tabela comparativa entre o texto atual, né, da resolução 1000 e o texto anterior da resolução 482. Então, já no primeiro quadrinho, eu coloquei o artigo 3º, em que a diferença entre um e outro está que agora, né, aplicam-se os procedimentos, prazos e condições estabelecidos nas regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica e no módulo 3 do PRODIST. Essas regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica é exatamente a resolução 1000. Então, se aplica o que está aqui no módulo 3 do PRODIST. E anteriormente, na resolução 482, estavam que a referência, né, era o PRODIST, as normas técnicas brasileiras e, de forma complementar, as normas internacionais. Então, houve uma mudança, que onde estava escrito norma técnica brasileira e norma internacional foi cortado. Está vendo? Agora é o módulo 3 do PRODIST e as regras que estão definidas na resolução 1000. Eu coloquei mais alguns itens que foram modificados, que é com relação, antigamente dava a definição com relação às informações obrigatórias, né? Agora o novo texto chamou a resolução 414 de 2010, né, com uma referência. No artigo 7, item 17, ele também definiu, antigamente, muito interessante, que antes era a resolução 414 e agora segue a resolução 1000, né, regra de prestação de serviço por distribuição de energia elétrica. No artigo 7º também, no inciso 19, estava como resolução 414 e agora vem a nova resolução. Idem para o artigo 10, né? O artigo 11, a mesma coisa, retirou a informação que era a resolução 414. O artigo 12 também, similar. O artigo 13b, também similar, mesma modificação foi realizada.
Então, quando a gente compara, né, o que mudou em relação a 482, eu entendi que não houve mudanças significativas. Tá? Mas, né, ficou caracterizado que foi retirada aquela referência a normas técnicas brasileiras e normas internacionais. Né? Aquilo aí foi retirado. E confirma, né, a dissociação das distribuidoras com atendimento às normas técnicas brasileiras, porque se no contrato de concessão, né, não está indicado isso, e agora na resolução 1000 também não estão indicadas normas brasileiras, confirma-se que realmente as distribuidoras não estão obrigadas a seguir, né, legalmente as normas brasileiras. Está excluído dos documentos que são emitidos pelo poder concedente, que é como está no contrato, o poder concedente é exatamente hoje a ANEEL. A representação é feita para a ANEEL. E muito interessante também que, né, o nosso modelo, né, busca pela eficiência, coloca, no caso de tarifas, né, coloca o modelo de preço teto, ou seja, ela se caracteriza como uma regulação em que a definição do preço ocorre na revisão tarifária antes que a empresa incorra efetivamente nos custos. Então é feita uma precificação prévia, né, e a partir daí a concessionária é que tem que ter um plano de ganho e produtividade com os usuários em benefício da modicidade tarifária. Então, isso é uma coisa interessante. Então, parte da formulação de uma estimativa prévia do preço da tarifa e transfere à concessionária o ônus da obtenção de lucro por meio de redução dos seus próprios custos na prestação do serviço. Quando ela faz isso, de colocar a redução de seus custos como diretamente associado à obtenção de lucro, nós podemos ter problemas, porque exatamente menor custo, você tem menor custo de construção de redes, menor custo de proteção das redes, né? Então, eu coloquei aí que acontecem eventos, né, como tivemos, né, tanto na rede subterrânea quanto em rede aérea, né, de queda de linhas de alta tensão. Então, esse é um formato, né, que pode se revelar inseguro, né, para a sociedade. Né? Porque nas instalações elétricas, um projeto inadequado, que seja feito de forma, digamos assim, mais barata, ele pode não ter só pequenos impactos, porque por efeito dominó pode causar incêndio e colocar vidas em risco. Então é isso que eu quis resumir para vocês sobre essa parte da microdistribuição distribuída. Obrigado. Eu levantei o braço primeiro, mas eu vou dar a vez para o Sandro. Sandro, vai lá. Na realidade, eu tenho só uma dúvida relativa à exigência do responsável técnico. Se na resolução anterior existia isso, e também essa fronteira que tem, né, entre as áreas de engenharia, porque isso é caracterizado como baixa tensão, menos de 75 kW, e a tensão dos painéis, eu entendo que ela chega a aproximadamente 500 volts contínuo, e a baixa em contínua é 1500. Então, para essa potência 75 kW seria enquadrado como baixa tensão, e a gente sabe que a questão, aí já se falou incêndio, né, é uma dificuldade no projeto, né, de projetos bem definidos na parte de proteção. Então eu queria só confirmar a diferença da nova resolução está nessa questão, porque as concessionárias exigiam os responsáveis técnicos, mas isso não tinha em resolução, e agora passa a ter em resolução. Essa é a minha dúvida. Estelito? Sim, positivo. Quando a resolução chama o módulo 3 do PRODIST, lá no módulo 3 você tem no anexo 3A, essa já é uma resolução ANEEL 956
de 7 de dezembro de 2021. Engraçado que dezembro de 2021 foi um mês assim, cheio de resoluções. Então, o anexo 3A, lá do módulo 3 do PRODIST, ele já coloca o formulário para a conexão da distribuição de energia elétrica, e é exatamente aquele quadrinho que eu mostrei, é número de registro válido no Conselho Profissional competente do responsável técnico. Mas isso realmente, anteriormente, havia uma exigência que agora foi confirmada, porque na consulta pública, o texto que a ANEEL colocou havia suprimido essa exigência do responsável técnico. Mas aí houve, né, vários comentários, inclusive de distribuidoras, e no texto agora da resolução foi incluído, foi mantido, e no anexo do PRODIST módulo 3, né, o anexo 3A, está mantido que o responsável técnico precisa colocar o número do registro válido no Conselho Profissional. E essa questão de baixa tensão, pois é, isso é uma discussão que nós estamos tendo já há algum tempo, porque o pessoal acha que baixa tensão é ligar 2 fios numa tomada ou no interruptor, né? Aí, como qualquer um faz isso, eles acham que qualquer um pode fazer, que arquiteto pode fazer, que engenheiro civil pode fazer. Na verdade, baixa tensão não é isso, né? Baixa tensão vai até 1000 volts, você tem sistemas de proteção, você tem curvas de atuação, você tem baterias, você tem potência de curto-circuito, você tem conexão aos padrões da concessionária. Então, realmente, baixa tensão é um conceito muito amplo, né, e que não se resume a ligar 2 tomadas. Eles acham que, olha, muita gente acha que, como baixa tensão, qualquer eletricista aí pode emendar 2 fios, pode fazer essa coisa. Então, realmente, isso a gente tem lutado bastante, porque o conceito da baixa tensão é extremamente vasto, né? Nós temos inversores de frequência, temos agora a conexão com modos de energia solar, medição em dupla direção. Então, quer dizer, baixa tensão não é para qualquer um, é isso que eu queria deixar claro aí. Estelito, depois eu passo a palavra para o senhor Telim. Eu quero tirar uma dúvida aqui. Você falou que as normas que eram citadas não são mais citadas. Dá a impressão de que eu posso me desapegar das normas brasileiras e eventualmente internacionais. As normas brasileiras, elas fazem um par muito grande com a IEC, que são normas internacionais. Isso tudo tem a vantagem de você melhorar a qualidade da coisa. Quando você fala que não citam mais explicitamente as normas e fica como prioridade os requisitos da Resolução 1000, me dá uma impressão, e por isso que eu estou pedindo, me corrija se eu estiver errado, me dá uma impressão que eu estou adequando isso para alguma reserva de mercado, de equipamento, para que eu possa usar alguma coisa que não poderia usar se eu seguisse as normas técnicas nacionais e internacionais. É essa a impressão que eu tive? Essa impressão está errada? Não, o que acontece é o seguinte, na Resolução 1000 está dito que as normas brasileiras precisam ser seguidas sim, mas pelo consumidor, não pela distribuidora. Isso aí não está citado, foi retirado até da 414, eu mostrei o quadrinho aí que tinha lá normas brasileiras, você foi retirado. Quando você retira a obrigatoriedade de norma brasileira para a distribuidora, né, isso significa que ela pode instalar um sistema mais barato. Exatamente, não necessariamente uma reserva de mercado, mas ela pode trazer uma tecnologia que seja mais barata, mas seja mais segura para a sociedade, porque não passa pelo crivo de uma normalização técnica que é debatida pela comunidade técnica. Você diz que é muito mais para uma escolha e opção técnica, a topologia da concessionária, do que propriamente os equipamentos particulares que ela produz ou que ela compra. Seria por aí, né? Sim, porque quando você fala que não é necessário, você não explicita, né, a necessidade de seguir uma norma brasileira, você pode colocar uma proteção inadequada. Né? Na rede subterrânea você tem a queima livre, que os cabos são deixados
derreter o curto-circuito, né? E você tem na rede aérea, você tem proteção do transformador, na linha em si lá que fica exposta, não tem. Quando a linha rompe e vai ao solo, quem estiver próximo morre, né, por tensão de passo ou até por choque direto, e fica nisso, porque a rede não desenergiza. Então, você na verdade, você facilita para que a distribuidora utilize o sistema que ela achar conveniente. Né? Não ficou explícito. E norma internacional, né? O que é norma internacional? Norma internacional é um texto técnico que é feito com colaboração de representantes de alguns países. Então, por exemplo, na norma internacional, você tem a norma internacional, vamos supor, de baixa tensão, você tem a norma internacional de iluminação pública, você tem a norma internacional de motores elétricos. Então, na norma internacional de motores elétricos, estão lá, por exemplo, 6 países, né, que não é o Brasil. Na norma de iluminação pública pode ter 12 países, também que não é o Brasil. E na norma de proteção você pode ter 20 países, que o Brasil também não está. Então, o texto é um consenso deles que participaram, não do Brasil. Aí, se o Brasil tem um modo de fazer instalação ou tem características especiais, por causa do seu clima, ou por causa de sua umidade relativa, ou por causa da resistência do solo, ou outro fator, aquela norma internacional, dita internacional, não contempla a necessidade específica do nosso país. Então, por isso que a norma internacional ela é emitida com conceito voluntário para servir de base à confecção de uma norma de cada país. Ou seja, os países têm que pegar aquela norma internacional, ver o que dá para aproveitar e fazer suas normas nacionais. Entende-se que assim, pelo menos tendo como base aquele consenso, poderá haver uma harmonização mais rápida e que melhore o comércio de equipamentos entre os países. Essa é a função. Agora, aqui no Brasil, infelizmente, nós estamos hoje, já há algum tempo, traduzindo ao pé da letra a tal norma internacional. Então, a ABNT fica emitindo norma brasileira como tradução direta da norma IEC, mas isso não reflete a necessidade brasileira. Então, esse é um problema realmente, mas isso vem realmente da deficiência tecnológica do nosso país. Né? Nosso país é um país dependente tecnologicamente, não é um país de tecnologia. Então, é isso. O Sotelinho tem 2 minutos e o Adriano tem 2 minutos. Não, o que eu queria falar são 2 coisas. Primeiro, é micro e mini geração. Então, pela legislação, pela lei, pela 5.194, isso só pode ser atribuição de engenheiro eletricista, não dá para ser outro. Então, é geração. E conforme a lei, está descrito que é responsabilidade nossa. Tá? Era nisso que eu queria falar. E outro assunto se a empresa traz qualquer coisa de fora, e como a resolução deixou aberto, eu acho que o que ela for aplicar deveria passar, pelo menos, por uma entidade classificadora para dizer serve ou não serve. Não chegar e colocar, como é feito aqui, do modo que querem. Adriano. Eu só queria comentar, foi levantado aí o assunto com relação a retirado aí no texto a obrigatoriedade de seguir as normas brasileiras, né, a BNT e tudo mais. Me chamou a atenção aqui, lendo a norma, em vários locais, assim, por exemplo, no artigo 1º lá da norma, essa resolução normativa estabelece as regras de prestação de serviço público, distribuição de energia elétrica, nas quais estão dispostos os direitos e deveres do consumidor e demais usuários do serviço. Esse demais usuários do serviço aparece sempre junto com o consumidor. Assim, eu não tenho tanta familiaridade com o termo jurídico e tudo mais. O que seria esses demais usuários do serviço? Não encaixaria a distribuidora nesse guarda-chuva aí? Não porque a distribuidora não é usuária, a distribuidora é fornecedora.
O usuário é quem utiliza a energia que ela dispõe. Entendeu? Então, o consumidor de mais usuários é, por exemplo, você tem um titular da conta e você tem a família dele que mora naquela residência. Então, aquela família é considerada usuária. E consumidor é o que está com o nome que vem a conta de luz lá no nome dele. Esse aqui é o detalhe, entendeu? Antônio Sotelinho. Uma coisa, Estelito, mas a distribuidora não seria a usuária da transmissora? Mas aí não se aplica a resolução. A resolução é para a distribuição e conexão ao usuário. Aí já a utilização da transmissão aí já seria outra resolução. Aí já não é essa nossa que a gente está tratando aqui, já é outro departamento. Aí já entra comércio de energia, venda de energia, etc. Mercado Livre e tudo. Já é outra parada aí. Adriano e Sotelinho, uma coisa interessante. Ter mais usuários do serviço é um termo que aparece também em outros lugares. E eu comentei isso, eu anotei isso para fazer um anexo, mas eu não desenvolvi o anexo. Parece que agora o cadastro do consumidor prevê, além do CPF do cliente, do consumidor, parece que o cadastro prevê que todos aqueles que usufruem do serviço de energia elétrica podem ser cadastrados também na unidade. Eu estou procurando um advogado para ver até que ponto esse texto dá margem para o Estelito ser o cliente e, na hora da dívida, pegar Estelito CPF, cônjuge do Estelito CPF e todos que moram e usufruem do benefício da energia elétrica da casa do Estelito CPF. Mas houve um pedido para falar, acho que foi do Marco. Cadê ele? Foi. Marcos? Eu mesmo. Eu só queria colocar aqui uma briga de Antônio Sotelinho com Estelito. Tá? O Sotelinho diz que, pela lei, né, que rege o CREA, RJ, CONFEA, só engenheiro eletricista pode fazer micro geração e mini geração. Aí eu pergunto a Estelinho, onde isso está escrito na norma da ANEEL 1000? Pode me responder? Estelinho. Estelito, a pergunta foi para o Estelinho afirmou uma coisa, eu queria saber onde está escrito isso na norma. Sotelinho, estamos aguardando a sua resposta. Para mim? Então vamos lá. Se você tem uma micro e mini geração, você entra na 5.194, que você vai ver que geração, distribuição e transmissão é atribuição só do engenheiro eletricista. Você não vai ter do engenheiro civil, do engenheiro mecânico, não vai ter de ninguém. E como a geração fotovoltaica pode ser mini, pode ser micro, tudo é uma geração de energia. Você está gerando energia. Então, isso é atribuição de engenheiro eletricista. É lógico que quem faz perícia, você vai fazer a resolução 1000 com a lei 5.194. Você vai jogar as duas nos teus considerandos. Porque, realmente, conforme o Estelito falou, um técnico, um engenheiro civil, não tem a menor condição de saber o que é uma seletividade, qual é a escolha de cabo. Só vai fazer cálculo de cabo por queda de tensão e capacidade de condução de corrente, se fizer. Esquece o dimensionamento pelo nível de curto-circuito do cabo. A impressão do Sotelinho foi colocada aqui, Marcos. A impressão. Por quê? Porque uma coisa é o que está escrito, outra coisa é que o jurídico permite. Os arquitetos, os técnicos, mas não é o fórum da gente aqui definir a atribuição. Parece que tinha alguém, o Adriano quer falar, e o Marco também quer falar, e o Jefferson também. Então, Adriano, Marcos e Jefferson, nós temos 5 minutos. Marcos, posso? Deixa eu só contribuir uma coisa aí com o engenheiro Sotelinho, posso?
Pode. Para quem perguntou, que eu não lembro, acho que foi o Adriano, o CREA é criado, né, os conselhos regionais são criados por uma lei federal. A lei que o Solteirinho citou, a 5.194, é uma lei federal. Todos os órgãos de fiscalização, regulamentação profissional. E são esses órgãos, de acordo com as leis federais, que dão atribuição aos profissionais. Não é nem o Conselho Regional de Engenharia, né? Os regionais. Essas atribuições são baixadas pelo Conselho Federal. Então, realmente, a gente encontra em vários momentos algumas discordâncias com outros entes da sociedade, outros órgãos. Mas, como disse, é uma lei federal e quem baixa as atribuições profissionais é um órgão federal, que é o Conselho Federal de Engenharia. Muito obrigada, engenheiro Marcos Posse. No tema que a gente continuou, estava previsto falar agora o Adriano e depois o Jefferson, é isso? Não, eu já falei já. Já? Então era o Jefferson, o Marco Aurélio? Eu já falei também. Tá, então Jefferson. Eu queria retomar um ponto anterior ali só, na verdade, reforçar o que o Estelito já falou, né? Ele falou sobre a questão da baixa tensão, né? Que não é tão simples quanto parece, que o pessoal acha que qualquer um pode mexer, pode projetar, pode atuar nessa área, né? E lembrar que a maioria dos acidentes que ocorrem, inclusive com morte, né? No Brasil, acho que não só no Brasil, mas aqui a gente tem levantamentos da Abracopel, por exemplo, né? A maioria dos acidentes ocorrem na BT, né? Então, tem que ser dada a devida atenção e devida importância, né? A baixa tensão. E outro ponto que eu concordo com o que ele falou é que, de fato, né, infelizmente, por os motivos que ele já citou, né, que o Brasil gosta bastante de importar o que é de fora, né? Parece que o que é de fora é bom e o que é nosso não presta, né? Eu sou, digamos assim, contra esse Ctrl-C, Ctrl-V. Vamos combinar cá entre nós que muitas normas nossas, posso citar 5419, por exemplo, é um Ctrl-C, Ctrl-V da norma. O pessoal que está lá no comitê da norma já falou isso, né? Isso não é segredo para ninguém, né? E aí eu pergunto, tu pega uma norma, se eu não me engano, a EC é na Suíça, né, em Genebra, lá, a sede, se eu não me engano. Aí tu pega uma norma que é da Europa, que é dos Estados Unidos, ou que é não sei da onde. Cara, o clima é totalmente diferente do clima do Brasil. Aliás, no Brasil, se eu sou aqui do Rio Grande do Sul, o clima é totalmente diferente do Rio de Janeiro, onde a maioria de vocês está. A gente vai para o Nordeste, é outro tipo de solo, é outro tipo de umidade relativa do ar e tantos fatores, né, que envolvem questões de aterramento, tantas outras, né? Então a gente tem que parar para pensar um pouquinho, né? Só para fazer uma provocação aí, né? Agitar Nós temos 2 minutos até a entrada do tema número 6, que é do Marcelo. E o tema que a gente acabou de ver é microgeração distribuída, que virou mini geração, que envolveu baixa tensão, que envolveu norma técnica. Dentro desse contexto, nesse último minuto, nós temos mais alguém para falar em 30 segundos sobre isso? Especificamente nesse tema? Minha conexão tinha caído. Mas essa questão que o Jefferson disse é exatamente isso. A norma internacional, ela é emitida com o conceito de norma voluntária, porque realmente ela não tem como ser uma norma compulsória. Ela é voluntária. Por quê? Porque ela foi feita por aqueles grupos que participam da confecção da norma, sendo que não são todos os países do mundo que participam de todas as normas. Você tem alguns países que participam de uma norma aqui, outra norma ali e tal. Então, agora, quando você chega e traduz essa norma ao pé da letra, aí ferrou, meu irmãozinho. Aí a norma brasileira, né, como ela é chamada na NR10, né, por exemplo, aí ela passa a ser tratada como compulsória, e aí vem, né,
coisas do Arco da Velha aí, que eu tenho até um artigo aí, vou disponibilizar depois o link para vocês. Nós não podemos entrar em outros temas que não sejam o nosso, principalmente quando os responsáveis não estão aqui para dar mais contribuições. Então, esse tema de norma é muito interessante e eu, participando de comitê, já vi muita coisa. Como diz aquele negócio do TikTok, você vai ver coisa, meu filho. Você vai ver muita coisa. O nosso próximo tema é o tema número 6, que é do Marcelo. Marcelo, nós temos 10 minutos para a apresentação do tema, assim, você falar sobre sua percepção, e depois a gente tem 20 para discutir sobre considerações e coisas parecidas. Está contigo, Marcelo? Bom, boa noite a todos aí. Esse tema vai ser... Eu queria compartilhar a tela, mas eu não estou conseguindo. Então, eu acho que eu vou falando mesmo. E vocês saibam que eu estou no anexo 8, né? Critério de mínimo custo global. Tá? Anteriormente, eu tinha falado do anexo 7 e disse que uma coisa interessante que apareceu no anexo 7 foi a ideia do orçamento prévio, que o cliente, né, ao fazer o pedido, ele teria um prazo para que a concessionária fizesse esse orçamento prévio. Bom, indo mais além, que é o anexo 8, ele fala sobre esse critério do mínimo custo global. Então, esse mínimo custo global, ele já existia na 414, tá? Ele só foi mais aperfeiçoado, se vocês verem. Então, na resolução 79, ele fala que o critério do mínimo custo global é caracterizado pela seleção dentre as alternativas viáveis. Recording has stopped. Dentro das alternativas viáveis, da que tenha o menor somatório dos seguintes custos. Então, isso aqui é novo. Ele criou 5 itens ali que tem que ser observado pela concessionária para montar agora esse menor custo. E esse menor custo vai fazer parte do custo global dos serviços. Recording is on. Então, por exemplo, o item 1, tá? Instalações de conexão de transformação e redes de responsabilidade do consumidor e demais usuários. É um item. Obras no sistema elétrico de distribuição de transmissão. Segundo item. Terceiro item. Perdas elétricas no sistema elétrico. Quarto item. Incorporação de instalações do... Aconteceu alguma coisa? Acho que a conexão do Marcelo está perdida. Eu estou controlando aqui. A conexão E foi as perdida. alternativas avaliadas devem considerar um horizonte de 10 anos. Vou tentar esclarecer isso, né? Vocês imaginam um empreendimento, eu sempre levo para o lado do empreendimento, em que o consumidor pedisse uma conexão nova e a concessionária faria um projeto, ou ele faria o projeto por parte dele próprio, mas vamos considerar a concessionária fazendo esse projeto, e ela teria que olhar todos esses itens no projeto dela para apresentar o menor custo possível, e com isso uma alternativa para aquela entrada, para aquela conexão que está sendo pedida. Tá? E esse inciso, né, primeiro, coloca que essa alternativa que ela avaliou e apresentou ao consumidor, ela tem que calcular um horizonte de 10 anos ou de 5 anos. Se vocês verem, está escrito de 5 anos também, baseado na tensão da alimentação. No caso, se for maior que 64 kV, é 10 anos. Se for menor, é 5 anos. Para que seria usado isso, né?
Isso é usado para lá na frente calcular a participação financeira que esse consumidor vai ter que ter ou não. Tá? Vamos andando um pouco mais. Eu vou aqui para o artigo 82, em que ele fala as condições solicitadas pelo consumidor e demais usuários, caso elas sejam diferentes das selecionadas na alternativa do mínimo custo global, a distribuidora terá que ter alguns procedimentos. O que é isso? A consumidora calculou através daqueles itens e apresentou para o usuário: olha, eu te posso entregar essa conexão nesse ponto. O usuário, pelo projeto dele, um projeto de um empreendedor, ele pensou que aquela alternativa não era a alternativa que ele esperava. Talvez ele fez até um projeto e esse projeto não bateu com o projeto feito pela concessionária. Aí cai nesse caso, em que há uma diferença entre a alternativa dada pela concessionária e a alternativa que o consumidor achava que seria o ideal para ele. Nesse caso, o que acontece? No item A, se houver a viabilidade técnica para o atendimento solicitado, manter as condições requeridas pelo consumidor. Então, nesse aspecto, o que vai acontecer? O projeto do consumidor teria que ser aceito pela concessionária, mesmo que o dela estivesse no custo mínimo. É isso que eu consegui observar aqui. Isso é um ponto interessante ao consumidor. Aí, o item D. Se não houver viabilidade técnica para o atendimento solicitado, ela apresenta a alternativa de mínimo custo global, considerando as condições de definição de tensão e do ponto de conexão, conforme o artigo 23 e o artigo 25. Se irem no pé da página, vão ver que o artigo 23, ele trata dos grupos, né? Grupo B, grupo A, conforme a tensão. Né? E o artigo 25 trata do ponto de conexão onde ele se localiza, né? No limite da via pública com o imóvel onde estejam localizadas as instalações. É um consumidor, talvez até barato, né? Um consumidor de ligação grátis. Tá? Então, voltando aqui, analisando agora só o lado da 414, esse foi só o lado da resolução 1000, nós vemos que a 414, ela só trata da participação financeira, ela vai direto tratando da participação financeira, define o que é participação financeira. Aí, o que é participação financeira? A diferença entre o custo da obra proporcionalizado, né? Pode ver o que é isso, nos termos deste artigo, e o encargo de responsabilidade da distribuidora. Ou seja, ela faz uma conta, né, do que ela vai investir, né, para aquele pedido, traz esse investimento depreciado, aí conforme a tensão vai ser 10 anos ou 5 anos, ela traz a depreciação para o dia atual e verifica se aquele valor que ela está investindo, com que ela vai vender de energia, né, vai dar um valor positivo, vai dar um valor negativo. Né? Se der um valor positivo, significa que ela gastou mais do que ela receberia em venda da energia. Então, isso teria que entrar como a participação financeira do consumidor, que pediu a ligação. Caso seja o contrário, né? Ou seja, o que ela vai receber é maior do que ela investiu, né? Ela, logicamente, teria o lucro. Né? Logicamente, ela não vai dividir o lucro. Né? Ela só divide o prejuízo. Né? Então, essa é a teoria da participação financeira, né? Basicamente. Né? Do que eu pude analisar, isso não foi alterado. A participação financeira continua. Aí, continuando também com a 414, tem um artigo 53,
que a distribuidora pode entender ativo precário, unidade consumidor localizada em outra área de concessão e permissão. Aí, isso aí eu não vi nenhum análogo na Resolução 1000, né? E é uma coisa de pequeno vulto, né? Ela atende, né, de forma precária, se for uma unidade localizada em outra área de concessão ou permissão, desde que se cumpra as condições a seguir. O atendimento seja justificado e econômico. E a decisão econômica se fundamente no critério de menor custo. Então, novamente, esse menor custo é um item muito importante para a concessionária, né? É onde ela faz todo o gerenciamento do investimento que ela vai ter. Só que, voltando ao que eu falei, esse critério que ela usa pode dar um tipo de projeto que não vai ser exatamente o ideal que o consumidor pensava em receber, né? Em termos de ponto de conexão, né? Basicamente ponto de conexão. E aí, o projeto para dentro, né, que é o projeto que o consumidor quer fazer, pode estar sendo afetado por isso. Ele pensava num outro tipo de conexão, ou seja, um outro tipo de entrada, onde ele ia colocar uma subestação num outro ponto, por estudo de centro de carga, seja qual for, e aquele ponto da concessionária não corresponder. Então, ele tem como hoje provocar que o projeto dele seja aceito pela concessionária no ponto que ele está querendo que seja feito. Tá? Então, eu, analisando esses dois itens, esses dois lados das resoluções, eu apontei as seguintes diferenças, né? O critério do mínimo custo global, ele ficou mais claro, né? Porque ele apresentou aqueles itens ao qual a concessionária tem que seguir, e consagrado como uma diretriz para a tomada de decisão da concessionária na avaliação da solicitação feita pelo consumidor. Verifiquei também que ficou definido critérios a serem seguidos para o levantamento do custo mínimo, né? Então, tem critério de obra, critério elétrico, critério comercial, né? Ficou estabelecido um tempo previsto de avaliação da alternativa de custo apresentada, é aquele tempo que vai levar em consideração a depreciação, né, do que vai ser investido pela concessionária. E caso a alternativa apresentada pelo consumidor não seja a mesma apresentada pela concessionária, a concessionária deve seguir a solicitação do consumidor desde que seja tecnicamente viável. Então, ela pode só bloquear se tecnicamente não for viável. Já não é mais uma questão que era puramente, às vezes, econômica, tá? Custo mínimo, né? Então, custo mínimo lembra uma coisa econômica, né? Aí, eu apresentei esses itens e apresentei, ao fim, como conclusão final, que a avaliação do solicitado ao concessionário e avaliado pode ser realizado, e para ser realizado, ficou mais flexível e permite ao consumidor e solicitante ter as suas demandas atendidas, Marcelo, por favor, reativa o seu som, que eu cortei ele. Marcelo, reativa o seu som, porque eu recortei ele. Marcelo. Está sem som, Marcelo? Reativa o seu som novamente e repete os últimos 30 segundos. Eu estava sem som? 30 segundos. Tá com som? Tá com som agora. 30 segundos que a gente perdeu o seu. Ah, então, olha, eu vou voltar, então, só aqui ao que eu disse que era diferente. O critério de mínimo custo global, ao meu ver, ficou mais claro,
e consagrado como uma diretriz para a tomada de decisão da concessionária na avaliação da solicitação feita do consumidor. Ou seja, ela tem itens a seguir para chegar ao critério de custo mínimo. E ficou definido critérios a serem seguidos para o levantamento desse custo, que são critérios de obra, critérios elétricos, critérios comerciais. Ficou estabelecido o tempo previsto, né, dessa depreciação de todo o sistema que ela vai implantar, né? E essa depreciação vai depois ser usada lá na fórmula que vai calcular a participação financeira. Aí, caso a alternativa apresentada pelo consumidor não seja apresentada pela concessionária, a concessionária deve seguir, tá? A palavra deve, a solicitação do consumidor, desde que seja tecnicamente viável. Então, o valor agora de custo passou a pesar também com o valor técnico e até sendo suplantado pelo valor técnico, né? Tá? E, por fim, foi esse o último item. E botei como conclusão pessoal a avaliação do solicitado à concessionária e avaliado para ser realizado ficou mais flexível e permite ao consumidor e solicitante ter suas demandas atendidas, mesmo que seja de custo maior. Isso contribui para uma clareza e dinamismo no processo de avaliação com a participação do consumidor na tomada de decisão. Tá? Ok, aí Marcelo. eu encerro aqui. Marcelo, eu tenho duas perguntas, mas o Antônio Sotelinho foi mais rápido do que eu. Então, Antônio, 1 minuto e meio no máximo, vai. Não, minha pergunta é rápida. Não sei se vocês viram, no artigo 69 diz que agora a concessionária tem que te fornecer o orçamento prévio aberto e mostrando o que é a parte do consumidor e a parte dela. Os orçamentos têm que virem abertos. Antigamente, você, quando você recebia um orçamento prévio fechado, informando o seguinte: o orçamento do consumidor é 3 mil, 4 mil, 10 mil, e você não sabia o que você estava pagando. Agora, no artigo 69, está bem claro, tem que ser aberto e informando quais são os itens que são de obrigatoriedade do consumidor e quais são os itens que são de obrigatoriedade da concessionária. Isso é um ganho terrível, porque deixou-se de ficar-se na mão de um número fechado, ao qual, se você não pagasse, você não teria seu serviço. Antônio Sotelinho, graças a vocês, eu vou interromper o Marcelo, desculpa, Marcelo. Graças a vocês, eu estou vendo com outros olhos a resolução 1000, embora eu não seja da área de projetos. Duas coisas, Marcelo, rapidinho. A primeira coisa é que o que o Antônio está falando, nós sofremos recentemente e não sofreremos mais por causa do artigo 69 do Antônio Sotelinho. Agora, duas coisas rapidinho. Vê se eu entendi direito, Marcelo. Manter as características do consumidor, manter a solução, o pedido do consumidor, é uma coisa positiva. Sim ou não, com o polegar? Legal. Agora, você falou o seguinte: quando eles fazem as contas, se der prejuízo, é o nível de participação do consumidor na instalação da concessionária. É isso? Mas se der lucro, não divide com o consumidor. Por outro lado, a pergunta: se der lucro, o consumidor não paga a instalação? É isso? Isso, é isso. O lucro é isso. Não era assim na 414? Não era assim na 414 também. Do que eu sei era assim. Porque a ideia básica desse cálculo não foi alterada. É uma conta que é sempre o investimento corrigido, depreciado, e houve o aparecimento desses 10 anos e 5 anos. Isso é outro item, Antônio, muito bom, porque marcou
você não sabia qual era a depreciação. Se ele deprecia 5 anos é uma coisa, se ele deprecia 3 é outra, né? E isso aumenta a participação do fornecedor, do consumidor, né? Então, a partir de 64... Né? Então, esses itens realmente, nós não estamos aqui defendendo a resolução 1000, eu e o Antônio, não. Nós estamos apontando pontos que vão geralmente gerar muito conflito para frente, mas que é um ganho até aquela colocação de que eles tenham lançado isso, porque a bagunça estava muito grande, precisava de uma ordem rápida, começa a ter sentido, sabe? Ficou muito bom a sua colocação nesse anexo. E quando você chama a atenção da palavra deve, ficou melhor ainda. Agora, só também eu queria falar que essa parte do artigo que ele colocou, 69, eu não coloquei, que eu começo no 70, porque ali eu achei que estava muito minucioso os passos a passos que eles têm que seguir, mas é isso que ele falou, sim. Agora, você tem a abertura da onde está vindo os cálculos. E eles têm até que apresentar, o consumidor pode solicitar, eles têm 10 dias para apresentar por escrito, aí por solicitação, da onde é que foi feito o orçamento prévio, tá? O orçamento prévio. Esse do custo mínimo, não, aí eu estou confundindo, é só do orçamento prévio. Do custo mínimo, não, é isso que ele falou, de tem que ter os itens todos separados para que se saiba de onde está vindo. E se houver custos de terceiros que não teria ligação direta com a eletricidade, esses custos não podem ser incluídos no cálculo do custo mínimo global. Ok. Sotelinho, é contigo. É o seguinte, antigamente, esse orçamento prévio é uma conta que é feita em cima do teu consumo, o que é que tu vai dar de retorno para a concessionária. Ou seja, se o teu consumo gerar, dentro de um período, gerar lucro, normalmente você não paga participação na execução da obra, porque a obra vai trazer lucro à concessionária. Pelo tempo ela é diluída. Se você não gera tanto, você vai ter uma participação de acordo com o teu consumo de energia. Era isso que era feito antigamente. Nós temos mais alguém para participar? A novidade, a resolução abrindo, você consegue ver tudinho como você vai ser feito, até porque por causa do prazo da depreciação. Uhum. Nós temos ainda 7 minutos. E o tema específico de projeto é análise de investimento, né? Da opção de projeto, de escolha de solução. Não tem nada a ver de imediato com as perícias tradicionais que em rodo nós temos por aqui. Mas é interessante, porque é um item que é positivo, que, como disse o Sotelinho, bota agilidade na distribuidora para trabalhar e ter obrigações, e parece que o Marcelo pegou uns pontos que são muito convenientes para disputas de outro tipo, que não sejam os tradicionais de fraude. Nós temos 6 minutos. Alguém quer comentar o tema número 6 ainda? Mínimo custo global, anexo 8. Marcelo, você está com um mercado bem legal, né? No conjunto aqui, nós temos um especialista ou 2 que estão capazes de fazer umas análises interessantes. Fazer uma consideração, né? Posso fazer uma consideração? Eu não sou especialista, eu só, talvez como o Antônio, eu passei pouca experiência que eu não tenho nisso, especificamente com concessionário. Mas eu passei um pouco isso que o Antônio falou, de ver o projeto travar por licenças, né? Exigência de licença, e a licença às vezes não tem nem nada a ver com a obra que eles vão fazer.
entendeu? Como é que eles podem pedir, exigir? Mas aí eles usam, por exemplo, a prefeitura e dizem que se você não vier com aquela aprovação que está presa naquela licença que a prefeitura também está pedindo, eles não andam com o teu processo. E aí, entendeu? Então, eles unem as coisas, né? Então, essas coisas fazem parte dessa salada toda que ficou uma bagunça. A gente não sabe depois nem se a 414 era seguida. Às vezes eu acho que não era. Eles já estavam numa outra norma, que era deles lá. Né? O desconhecimento, Sotelinho, ajuda muito uma das partes, quando a outra parte tem o conhecimento. Sotelinho pediu para falar. Fala aí, tem 2 minutos só, Sotelinho. Porque, não, rapidinho, às vezes você tinha processos travados por causa de licença com a prefeitura para fechamento da rua. Te pergunto, o que Kiko eu tenho com isso? Kiko, o que o dono do empreendimento, o cara que está pedindo a ligação elétrica dele, tem a ver? Porque precisa de uma licença para fechar a rua, tem que pedir ao Detran, tem que pedir aquilo outro. O que o cara tem a ver com isso? Isso não é obrigação dele, isso é obrigação da concessionária. Uma vez que o tema número 6, que é o mínimo custo global, aparentemente trouxe um ganho, Marcelo, para o lado do consumidor, na agilidade que o Sotelinho tanto lembra, e que nós já esgotamos o assunto, eu acho que a gente pode partir para o tema número 7, que é o anexo 9, não é, Sotelinho? Não é, o Marcelo? Tema número 7, estou anotando aqui. Eu hoje estou um pouco com a minha voz meio ruim, mas vou encarar mais um. O tema número 7, o anexo 9. A gente pode te dar assim, 1 minuto e meio para você beber água. Você acha que ele merece 1 minuto e meio para beber água? Não mereço não. Eu prefiro encarar logo, porque para sofrer logo. Então, vamos lá. Então, olha só, o anexo 9 é da aprovação do orçamento prévio. Também achei interessante, eu vou só no que eu botei em vermelho, que eu achei os itens mais importantes. Então, eu botei na introdução, olha, que ter um orçamento prévio aprovado é um ponto positivo para qualquer empreendimento e serve de parâmetro para uma obra bem executada. Eu vou só em termos de ilustração. Eu já reparei que, às vezes, o orçamento pesa mais que o planejamento na obra. O cara faz um orçamento bem feito, a obra chega bem ao fim. E, às vezes, o planejamento nem estava tão bom, mas o orçamento estava. E, às vezes, o que acontece? O planejamento está muito bom e o orçamento não. E a obra fracassa. Então, o orçamento acaba tendo um peso legal para a obra ser bem feita. Então, a aprovação de um orçamento acaba sendo um ponto de uma obra bem executada. Por isso que eu botei ali uma obra bem executada ligada à palavra orçamento bem feito. Tá? Desenvolvimento. O orçamento passa a ser a peça-chave para a tomada de decisão de muitos investimentos. Com orçamento prévio dado pela concessionária, pode o empreendedor ter mais certeza da conclusão de prazos e metas futuras e de toda a obra. É mais ou menos essa ideia que eu falei para vocês, né? Do orçamento e planejamento. Então, na Resolução 1000, eu comecei com o artigo 83, que diz: o consumidor e demais usuários devem aprovar o orçamento prévio e autorizar a execução das obras pela distribuidora. Então, agora ela passou o orçamento e entra numa espera, né? O consumidor vai examinar aquilo, como o Antônio falou, ele vai conseguir ver o preço das coisas, né? Tá? Então, tem 10 dias úteis no caso de atendimento gratuito, aquele consumidor baixa renda, né? No prazo de validade do orçamento prévio da distribuidora.
inciso 1º, a distribuidora deve estabelecer o prazo de validade do orçamento prévio, lógico. Ela vai estabelecer esse prazo. Mas ali diz que, pelo menos, ele tem que ter 10 dias úteis. Tá? Aí eu fui aqui para o inciso 4º. Ó. A devolução dos contratos, quer dizer, vai haver um contrato, né, entre concessionária e consumidor. A devolução dos contratos assinados e o pagamento da participação financeira. Então, olha, nessa hora o consumidor já recebeu o contrato e já recebeu quanto que ele vai ter que participar. Tá? Então, ele vai, através do pagamento dessa participação e da assinatura desses contratos, o sinal de que ele aprova o orçamento prévio e que ele está autorizando a obra. Tá? Aí, inciso 5º, a distribuidora e o consumidor e demais usuários, eu até tenho uma interpretação, fazer um parênteses, o que são os demais usuários que eu vi vocês discutindo, na hora eu não quis entrar. No meu caso, o que é um demais usuários? Vocês imaginam um consumidor que vai fazer 20 casas. Ele é o consumidor que pede a concessão da alimentação. Os demais usuários são todos aqueles que vão fazer parte do condomínio, tá? Que vão ter cada um o seu CPF por casa e a sua conta. Tá? Então, a ideia que eu vejo de consumidor e usuário é assim. Então, a distribuidora e o consumidor e demais usuários devem cumprir o orçamento prévio aprovado, que somente pode ser alterado mediante acordo entre as partes. Olha só. Inciso 6º. O consumidor e demais usuários não respondem por custos ou acréscimos decorrentes de contratação de serviços de terceiros. Isso eu tinha falado anteriormente. Não previsto no orçamento prévio. Vamos supor que o cara descobriu que tem que usar escavação de mais não sei quantos metros cúbicos. Ele não previu no orçamento. O consumidor não vai ser obrigado a ser acrescentado. Né? É isso que eu vejo. 7º, o orçamento prévio perderá a validade. Aí é dos casos aqui, não aprovação, não pagamento da participação, não devolução dos contratos assinados. Fui para 84. Nos prazos de até 5 dias úteis após a aprovação do orçamento prévio, então, o orçamento prévio foi aprovado, 5 dias úteis após, a distribuidora deve entregar ao consumidor e demais usuários os contratos. E, caso aplicável, o documento ou meio de pagamento. Tá? Artigo 85. O consumidor e demais usuários vão ter um prazo, olha, 30 dias, tá? Contados a partir do recebimento dos contratos e, caso aplicável, do documento ou meio de pagamento. Então, ao receber, a gente tem 30 dias até para avaliar aqui. Então, é tempo suficiente. Tá? Aí eles vão devolver para a distribuidora os contratos, demais documentos, pagar os custos, né? Tá? Então, eu vou ter tempo de avaliação. Agora, fui para o artigo 86. O consumidor e demais usuários, ao aprovarem, agora aprovado, o orçamento prévio, podem formalizar a distribuidora sua opção de antecipação de execução das obras, de responsabilidade da distribuidora. Tá? Então, você imagina um grande empreendimento em que o planejamento financeiro e de execução, cronograma da distribuidora está para 6 meses para começar. E o cara precisa que comece no mês que vem. Ele vai e diz que eu quero antecipar isso. Tá? Ele pode fazer isso. Como que ele vai fazer? Item 1 e 2. Fazer um aporte de recursos. Quanto que vocês precisam para começar esse negócio? 1 milhão, 2 milhões? Toma aí. Tá? E vai começar amanhã. Isso é ótimo. Tá? Ou, não, eu tenho condição de executar a obra, vou contratar uma empresa. Ele pode. Está lá, é o segundo, a execução da obra. Tá? Chega para a concessionária, não é você que vai fazer isso, não, eu que vou fazer. Tá? Então,
Então, isso aí é possível, tá? Aí, o que acontece? Eu vou lá agora para aquele item. No caso de opção de execução da obra, é o inciso 2º, a distribuidora deve adotar o seguinte, olha, no prazo de 10 dias úteis, ela, contados dessa informação que o consumidor quer executar a obra, ela vai ter que disponibilizar gratuitamente, todos os projetos, projeto elaborado com orçamento prévio, informando que eventual alteração deve ser submetida à aprovação da distribuidora, conforme os prazos condizentes do disposto no artigo 50. Ou seja, vai ter que entregar todos os projetos, vai ter que entregar todas as normas, padrões técnicos e demais informações técnicas pertinentes, vai ter que entregar todas as especificações técnicas de materiais e equipamentos, informar os requisitos de segurança e proteção, como que a obra vai funcionar com EPI, né? Enfim, informar que as licenças e autorizações, expropriações e instituições de servidão, olha, aqui até ela tem que fornecer as licenças, tá vendo? Informar que as licenças de autorizações, desapropriações e instituições de servidão administrativa serão de responsabilidade da distribuidora. Olha que interessante. Tá? Essa parte de servidão aqui é um negócio, é aquela faixa que às vezes tem que ser, ela não chega a ser desapropriada, mas é onde vai passar uma linha e às vezes tem um proprietário, tá? E ele tem que ser informado, né? E ele tem que autorizar a partir dessa servidão. Essa servidão, ela é paga, ela é comprada, mas a pessoa não perde a propriedade. Tá? Isso que é servidão. Tá? Então, isso é de responsabilidade da distribuidora. E ela vai ter que passar caso o consumidor faça a opção de executante da obra. Tá? Aí fui agora já para o item 5, item 4, né? Informar que a obra deve ser fiscalizada antes do seu recebimento. Ou seja, a concessionária, ao passar a obrigação da obra, já que o consumidor solicitou a ela que faria a obra, ela passa a ser um ente fiscalizador daquela obra. Tá? Item 5. Orientar quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas e alertar que a não conformidade com as normas e padrões da distribuidora implica a recusa do recebimento da obra. Ou seja, ela vai agir como fiscal, ela vai dizer se ela vai aceitar aquilo ou não. Tá? E o 6º, informar a relação de documentos necessários para a incorporação da obra e comprovação de custos pelo consumidor e demais usuários. O consumidor vai ter que guardar todas as notas fiscais e comprovar com ela, como fiscalizadora, de que aquela obra está sendo conduzida conforme o cronograma, organograma, já que ele quis ser o executante da obra. Então, esse fecha a resolução 1000, e na resolução 414, eu achei os itens do artigo 32, que diz que a distribuidora tem um prazo de 30 dias, contados da data de solicitação, para elaborar estudos, orçamentos, projetos. É assim que funciona ainda hoje. Ela tem 30 dias para você ficar aguardando, ela está fazendo tudo isso, estudo, orçamento, projeto, informar o interessado por escrito, se a rede há viabilidade, né, de executar aquela rede, se a rede precisa de reforma, né, então ela tem, pela 414, é 30 dias para fazer isso. No inciso 4º, o prazo que trata o caput pode ser suspenso no caso de o interessado não apresentar informações sobre a responsabilidade de sua ou não forem obtidas pela distribuidora as informações ou autorizações de autoridades competentes. Esse é o caso que eu falei, de uma licença que te trava, né? É isso que dá poder, pela 414, ela paralisar o processo. Ela pode paralisar. Uma informação que ela botou lá na lista de informações que você não cumpriu já é suficiente para paralisar o processo. Enfim,
esse processo fica suspenso até cumprir aquela exigência, né, e abrir novamente o andamento, né? Isso é 414. Inciso 2º, salvo estipulação de prazo maior pela distribuidora, o orçamento informado terá validade de 10 dias. Isso ficou como tempo mínimo na resolução 1000, né? E o inciso 3º, o pagamento da participação financeira do consumidor caracteriza a opção pela execução da obra conforme orçamento e cronograma acordado. Então, isso é 414, né? Bastava, não tinha contrato. Que você aparece aqui, parece que não tinha contrato, né? Porque ele só fala em contrato na resolução 1000. Se você pagou a participação financeira, teoricamente, você está aceitando o orçamento, está aceitando as condições. Ela calculou lá, deu tal valor que você não tinha muita clareza, né? Se era mesmo, se era mais, se era menos, né? Você aceitou, ela vai executar. Tá? Então, a coluna então, das diferenças que eu anotei foi: houve uma reestruturação na forma de relacionamento com o consumidor e demais usuários. Tá? Os prazos foram redistribuídos em categorias. Você vê atendimento gratuito, orçamento prévio. Então, tudo isso ganhou prazo. O orçamento e a análise dos projetos foram tratados de forma diferente. Entendeu? Isso foi bom, isso deixou de travar. Você pode ter uma resposta sem ter que estar com todas as licenças, porque as licenças são para obra sua, às vezes, e estava travando uma outra coisa. Então, me parece que agora não vai travar, porque você vai ter o orçamento daquilo. Tá? A figura do contrato assinado com o consumidor garante mais garantia e traz prazos, né? O orçamento possui uma garantia de validade mínima. Você recebe. O andar do processo corre menos risco de ser suspenso. Outro item que eu anotei. A distribuidora e o consumidor e demais usuários ficam obrigados, os dois lados assinam esse contrato. Então, eles ficam obrigados a cumprir o orçamento prévio aprovado e que somente poderá ser alterado com acorde de todos. Isso é muito bom, é o contrato, né? E a não assinatura ou não cumprimento dos prazos pode invalidar o orçamento prévio. Então, o cara não precisa nem comunicar que ele não gostou, que é só ele não pagar, só ele não assinar, acabou. Tá? Começa tudo de novo. Serviços de terceiros estão fora do orçamento e ficam fora do pagamento pelo consumidor e demais usuários. A concessionária tem um prazo de 5 dias para entregar o contrato ao consumidor, prazo curto, após a aprovação do orçamento prévio. O consumidor passa a ter um prazo de 30 dias para o recebimento, proceder à assinatura, pagar, né, se tiver que pagar a compensação ou não, no caso aplicado, ou pactuar o pagamento. Ele também pode acertar como é que vai ser esse pagamento. O consumidor, após aprovar o orçamento prévio, pode formalizar a distribuidora a opção de antecipação de obras de responsabilidade da distribuidora. E pode escolher entre fazer o aporte, né? Aplicar esses aportes, depois eles são combinados para retornar ao investidor. Tá? Esse aporte não é doação. Tá? É um aporte para a obra iniciar. Tá? E 2, a execução da obra. Ele pode ter a opção de execução da obra. E a concessionária tem um prazo de 5 dias para informar se é possível a antecipação, ela não é obrigada, né? Solicitada por aporte, justificando a sua impossibilidade. Ela ainda vai ter que dizer por quê. Como também o procedimento de execução da obra, plano de obra. E a metodologia de restituição do aporte combinado, que eu acabei de falar. No caso da opção de execução da obra pelo consumidor e usuários, a concessionária deverá, num prazo de 10 dias úteis, após, e eu sempre, fazendo parênteses, sempre vocês observam que eles põem 10 dias úteis, tá? Não é corridos. Após a confirmação da opção,
de execução da obra, 10 dias úteis após a confirmação da opção de toda a documentação, as normas, especificações, a comunicação que a obra será fiscalizada pela concessionária, ela não vai largar lá, ela vai ter que criar uma espécie de fiscal para essa obra, né? E antes do seu aceite, quer dizer, ela vai ter que ter uma verificação, né, uma final de que está dentro dos padrões que ela especificou e passou para o executante. Tanto procedimentos de execução como custos serão auditados, tá, pela concessionária antes do aceite da obra. E, por fim, todos os detalhes de execução da obra farão parte de um contrato, incluso com os itens combinados para a restituição dos valores de custo devidamente comprovados. Tá? Então, esse eu vou aqui à conclusão pessoal. Fica claro, verificar que todo procedimento adotado agora para ser transparente e deixando ambas as partes em igual condição de colocar e justificar suas posições. Eu achei que há um equilíbrio ali. Não vejo que a sua concessionária está numa relação desequilibrada com o consumidor, nem o consumidor com a concessionária. Achei que eles passaram a ser parceiros. Tá? E cada fase e responsabilidade foi definida dentro de uma sequência de prioridades e dentro de uma cronologia possível. E o consumidor e os usuários ficaram com uma segurança maior na execução do empreendimento. Ok. Marcelo, você passou um pouquinho dos 10 minutos. Nos resta, então, 15 para, na ordem, o Sotelinho, que não para de falar, e o Adriano. Agora, eu achei que o que você falou, antes de deixar o Sotelinho falar, eu achei que você falou foi muito interessante, muito oportuno, e que valeria a pena ler isso aí. Me parece que houve um ganho profissional da relação distribuidora com o cliente. Um ganho profissional chama-se contrato, fiscalização, dinheiro, cronograma, ordem, mas deixa meus comentários para lá e a gente passa para o Sotelinho, que tem no máximo 2 minutos, Adriano no máximo 2 minutos. Não, é que antigamente você recebia uma folha de papel para você dar o de acordo no orçamento prévio. Era somente isso, era uma folha de papel que vinha da concessionária para você assinar dizendo que estava de acordo. Você não tinha nada, não sabia qual era a sua parte, só dizia assim, você tem que pagar 2.000. Aí você ia lá, pagava os 2.000 e aguardava. Aí esperava a licença, que não tinha, ficava na enrolation normal, que todos já conhecem. Tá. Adriano? Com relação aos prazos aí que foi comentado, no anexo 7, que a gente tinha falado na reunião passada, né, que a gente falou do prazo de 5 dias lá, e depois olhando mais detalhadamente, né, aquele prazo de 5 dias é para a concessionária informar que recebeu a solicitação, que as informações estão corretas e dar informação na próxima etapa. Agora, com relação ao prazo de entrega do orçamento prévio, está no artigo 64. Ali tem lá definidos os prazos que a concessionária tem para dar a devolutiva aí do orçamento prévio, que é 15 dias se não vai precisar de obras na rede, 30 dias se vai precisar de obras e 45 dias para demais conexões, e também tem um item lá que fala sobre caso a distribuidora precisa consultar a ONS, aí a ONS tem 30 dias para responder, e caso ela não responda, o prazo fica congelado, né? Então tem também no artigo 64, está bem detalhado isso daí, eu achei que ficou bem completo, né? Isso aí são boas práticas de gestão aí de contratos, com prazos definidos e tudo mais, que o setor privado usa isso tranquilamente, né? Que isso já deveria estar sendo usado há muito tempo por eles, mas... Né? Adriano, me parece
que eu falei que ficou mais profissional e você falou que o setor privado usa isso, que eu sei que usa. Então, me parece que antes não era uma bagunça. Antes, até pelas palavras do Sotelini, antes era uma bagunça, agora não, agora está mais sério. É isso, Adriano? Isso, está com regras detalhadas, tem todo o processo ali de contratação, né? Você solicita um serviço, você recebe, tem uma sequência lógica ali, que você vai receber um orçamento, você pode assumir o custo disso em função de prazos, as custas disso, está bem detalhado ali. Então, aquele mote de quem ganhou e quem perdeu já está ficando mais claro, né? E eu com aquela minha cisma, agora já não estou mais tão cismado. Marcelo, ele vai falar, mas eu queria depois conversar com o Sandro. Fala, Marcelo. Só para concordar com o que o Adriano colocou, desses 5 dias, eu até coloquei naquela minha apresentação que os 5 dias era por orçamento prévio, dentro do artigo que eu tinha lido. Mas ele, se você ler com atenção, você fica na dúvida, porque até você percebe que 5 dias é muito pouco para ele fazer um orçamento, mesmo que seja prévio, né? Aí ele achou o item correto e fez o alinhamento, trazendo aqui. Então, esses 5 dias iniciais é aquele resposta de viabilidade, né? E dá uma olhada na documentação, né? Mas se você ler, ele cita orçamento prévio ali também. Então, eu acho que ali está mal redigido esse item que fala dos 5 dias. Porque ele fala em orçamento prévio ali também. Então, pode dar uma interpretação de que nesses 5 dias ele também vai te entregar o orçamento prévio. Tá? Mas o que o Adriano colocou é o correto. É isso que eu estou alinhando, tá? Então, o debate foi bom. O debate desse ponto específico foi bom, porque o que você percebe, o que o outro colabora, o que o outro contribui, a coisa ficou redonda. O José Eduardo quer falar alguma coisa? Não. Acho que eu esbarrei aqui no microfone. Desculpa. Tá bom. Queria falar, nós temos alguns minutos ainda. Sandro é do Sul. Eu tenho conversado fora daqui com o Sandro em alguns momentos. Sandro, você está vendo a quantidade de coisas que foi melhorada e desenvolvida na parte de pedidos especiais, pedido de conexões. Como é que você está enxergando isso quando você conversou comigo sobre as concessionárias estão tendo que administrar e ver isso aí? Será que elas estão atrasadas para ver isso? Ou já viram isso e a gente não sabe, Sandro? Essa evolução ela é uma evolução necessária do ponto de vista para também atender à própria evolução da tecnologia, no meu ponto de vista. Então, essa revisão, essas alterações, tanto agora que tem muitas possibilidades de geração fotovoltaica, e então essas questões elas têm que demandam, né, um maior dinamismo, né, dos processos administrativos. Mas assim, não estou totalmente em condição de fazer esta análise tão crítica do ponto de vista de projeto, porque realmente não é a minha área, assim, não trabalhei nesta área. Mas tem algumas experiências na questão da geração, né, fotovoltaica, né, nas instalações, em projetos, né, de pequeno porte, e acredito que é uma questão que tem que ser definida, né, tem que ser melhorada, né. Então, aí falamos em nome da própria sociedade, e também, do ponto de vista de fiscalização, nós também,
como engenharia, e temos que ter essa análise crítica, né, para que tenha as melhorias sejam feitas, né? Então, essa é a minha resposta aí. Nós temos, Maurício, Marcelo, nós temos um tema hoje de microgeração distribuída. Enquanto o Estelito estava verificando normas, é um problema específico, né, que levou ele a pensar sobre isso e traz algumas avaliações mais profundas do Estelito. Para viabilizar isso agora dentro da concessionária, já temos o tema 6 e o tema 7. Então, se juntar os problemas ou as mudanças da microgeração, da maneira como conduz, da maneira como os usuários estão envolvidos, agora, para você pactuar isso com a concessionária através de um pedido, prazos, orçamentos, a coisa está pegando muitas áreas, não é, Maurício? Vamos deixar esses 4 minutos para o Estelito fechar, uma vez que a Marisa não deve aparecer mais conosco hoje. Estelito, fecha a terceira sessão, para a gente tirar uma fotografia e se preparar para a quarta sessão. Ok. Batendo uma foto aí, Marisa está batendo uma foto aí para a gente, né, Marisa? Tem que fazer. Não sei bater muito não, mas eu tento. Deixa eu ver. Onde é que bate foto aqui? Todo mundo tem que ligar a câmera, hein? Ah, não, eu copio a tela. Peraí, eu sei fazer. Proferino, bota a câmera. Zé Eduardo, vamos lá, na captura de tela fica legal. Todo mundo, engenheiro solteirinho, tira a mão da boca. Vamos lá, um sorriso. Olha o sorriso, vou contar, hein? 1, 2, 3, peraí. 1, 2, 3 e já. Mas não botar na câmera, não estou usando câmera de ninguém aqui. Não, eu sei tirar a captura de tela, gente. Eu não sei tirar foto. As câmeras não estão habilitadas. Marcelo botou, o Sandro botou, o Estelito não botou. Eu mando pro WhatsApp do Marcos Posse. 03. Eu fiz uma captura de tela mais cedo, eu mando para ele lá a captura de tela. De vez em quando eu faço uma captura. Eu não sei fazer captura de tela. Até eu sair na foto, oh meu Deus. Marcos, dá uma partezinha rápido. Boa noite. Oi, fala. Boa noite. Olha só, Marcos, melhora teu som, porque, entre aspas, tá horrível. Quando você fala, a gente não entende. A fala dos outros colegas sai nítida, a tua não. Então dá a ver aí se é microfone, para quinta-feira a gente poder ouvir melhor. Um abraço a todos os colegas. Consegui entrar só quase no final, com a ajuda da minha filha. Um abraço a todos. Engenheiro Marcos Posse. Diga, Marisa. É porque eu estou procurando o link aqui, mas não consegui achar com rapidez. Mas eu prometo falar sobre isso no último encontro. O CREA-RJ tem um convênio com a ABNT, onde vocês, profissionais, têm acesso às normas, com valor de... Eu tenho que ver como é que está isso de forma atualizada, porque eu li aqui no bate-papo, falando sobre as normas da ABNT. Prometo, no próximo encontro, passar o link para vocês desse convênio, tá bom? Está lá no portal do CREA, porque eu não consegui achar agora, tá bom? Ok. 1 minuto, Marisa, para dar tchau. Tchau, senhores e senhoras. Até o próximo encontro. Tenham uma boa noite a todos. Tchau.